Olha, vou falar agora a respeito das investigações em torno da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o repórter Tiago Melo. Tiago Melo, que acompanhou todo o trabalho de investigação. Tiago Melo, boa tarde para você, seja bem-vindo, Tiago. Boa tarde, Joelson. Nós vamos conversar com o repórter Tiago Melo a respeito desse assunto. Já está aqui também o doutor Antônio Nunes, nós vamos falar com ele daqui a pouco. Mas antes, Tiago Melo, quero falar com você a respeito do desdobramento desse caso, o fim da investigação. Tiago, esse trabalho já terminou? A polícia já concluiu tudo o que precisava fazer em relação ao caso do ex-prefeito? Joelson, a polícia considera a parte dela dada como encerrada. O inquérito, segundo o coordenador do DHPP, foi enviado ontem ao Poder Judiciário e agora fica na expectativa se na avaliação do Ministério Público aquilo que foi construído é suficiente para esclarecer aquela morte ou se o promotor entende como necessária uma nova providência, que a polícia chama de diligência, a ser adotada para um esclarecimento pleno. Mas a polícia dá a sua parte como encerrada. Vamos acompanhar na reportagem feita por Tiago Melo. O diretor do DHPP confirmou nesta quinta-feira que o inquérito já foi remetido à Justiça. Segundo Bareta, a peça tem 511 páginas e depoimentos de 17 pessoas convocadas para esclarecer a morte do ex-prefeito. O inquérito foi concluído, o inquérito está muito bem instruído, com todos os atos periciais acostados. Também a oitiva de pessoas, foram 17 pessoas ouvidas, inclusive fora do estado do Piauí. E as provas em si, elas se harmonizam e esclarecem todas as circunstâncias em que ocorreu o fato que levou à morte do ex-prefeito Firmino Filho. A apuração durou 30 dias. A polícia requisitou diversas perícias, entre elas no prédio onde Firmino Filho estava, com reprodução simulada do posicionamento das demais pessoas que estavam no edifício no momento do ocorrido. O carro do ex-prefeito também foi periciado. Foram ouvidos filhos e a esposa de Firmino, assessores, funcionários do prédio e servidores do Tribunal de Contas da União, onde o ex-gestor trabalhava. O ex-prefeito de Teresina caiu do 14º andar do edifício Manhattan River Center, na rua Senador Areia Leão, zona leste de Teresina, na tarde do dia 6 de abril. Um dos objetivos da investigação era apontar se houve participação de outra pessoa no fato. A polícia não revela a conclusão. Foi remetido ao Poder Judiciário e o meritíssimo juiz deve estar abrindo vista ao Ministério Público, que vai fazer toda uma análise. No meu entendimento, e nós da polícia, do delegado, a investigação está toda completa. Contudo, nós não podemos adentrar o mérito da investigação, devido que no decorrer da investigação, o delegado Divanilson teve que representar por medidas cautelares, o que levou ao magistrado a decretar o sigilo da investigação. Muito bem. E é importante, nós vamos conversar agora com o doutor Antônio Nunes, que é do Instituto Médico Legal, levando em consideração essa decisão da Justiça que limita as informações a respeito do caso que envolve o ex-prefeito Firmino Filho. A Justiça, portanto, determinou que há uma série de questões que precisam ser guardadas sob sigilo, e aí nós, levando em consideração isto, vamos conduzir aqui a entrevista com o doutor Antônio Nunes. Doutor Antônio Nunes, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa tarde, prazer nosso de estar divulgando, o trabalho excelente que vem fazendo nossos peritos no Departamento de Polícia Técnica Científica da Polícia Civil do Piauí. A gente vê isso sempre com uma oportunidade de mostrar para a sociedade piauiense o trabalho que a perícia faz. Muito bem. Doutor Antônio Nunes, vamos começar falando a respeito do conjunto de perícias que foram feitas. No total, no caso do ex-prefeito Firmino Filho, foram feitos quantos trabalhos periciais? Pronto. Nós tivemos uma equipe com vários peritos, 2 médicos legistas, o médico legista José Luiz e a Aline Ferro, que é patologista, mas os peritos criminais, Rosemary e Alcino, que estiveram no local, tá? Mas Raulison e Alexandre, que fizeram a parte de perícia de mídia. Então teve o laudo de local, o laudo de mídia, O que é o laudo de cadavérico, mídia? O que seria o laudo com patologia. Tá. O que é o laudo de mídia? São mídias eletrônicas, de diversos tipos, quaisquer que sejam enviadas para que se verifique o que se pergunta no conteúdo delas. Aparelho celular, por exemplo, doutor Nunes?
Não especificamente dizendo que foi isso que pediram lá ou não, né? Sobre o caso em si. Mas pendrives, CDs, DVDs, aparelhos celulares, computadores, enfim. Sistemas de câmeras, aqueles mais provenientes do sistema. Tudo isso é mídia. Tá, tudo isso é considerado mídia e tudo isso foi analisado ao longo do... Não necessariamente todos. Eu citei exemplos que não é especificamente esse caso, mas foi feita a perícia de mídia desse caso. Tá, você está falando que esse tipo, quando se pede perícia de mídia, é esse tipo de perícia que se pede. É esse tipo de perícia. Nesse tipo de equipamento. E foi feito isso aí, exatamente. Doutor Nunes... De forma brilhante, inclusive. Doutor Nunes, no que diz respeito à perícia de mídia, vamos começar por aí, que envolve, vamos dizer, exemplificando, celulares, câmeras de circuito de segurança. O material era bom? Foi muito material que vocês analisaram? Foi material numa quantidade muito boa, né? E foi importantíssimo para as nossas conclusões, tanto relacionado ao local como relacionado, talvez, né, ao próprio inquérito, fechamento do inquérito como um todo, né? O próprio delegado Bareta e a sua equipe. Elas foram elucidativas? Foram muito importantes, digamos assim. Thiago Melo. Em relação, delegado, ao laudo de patologia, o que se verifica nisso? É alguma espécie, se verifica se há alguma substância estranha que possa ter consumido no corpo daquela pessoa? O que é analisado? Pronto. Nós temos o médico legista geral, que é aquele que faz a necrópsia, faz etc. E nós temos médico legista especialistas. Dentre esses tem o psiquiatra forense, né? Que faz laudos psiquiátricos, de insanidade mental, sanidade, etc. E o de patologia. O que ele faz? Né? Tanto materiais quanto substâncias presentes em tecidos, que a gente queira analisar para ver com, digamos assim, o que contém ali, se tem alguma alteração naqueles tecidos, feita análise macroscópica, que cabe a ele também, e ao legista geral, que é olhando, e mais análise em microscópio de eventuais fragmentos que a gente queira ver. É isso que faz o patologista. Esse exame foi feito todo em Teresina? Todo, nós temos patologia já aqui. Importante que se diga que a gente começou a chefiar o Instituto IML em 2014, passamos ao DPTC, Departamento de Pesquisa Técnica Científica, em 2015, e lá para cá, graças a Deus, a gente tem recebido, digamos assim, uma boa reserva de equipamentos, de treinamentos, etc., tanto do governo federal como do nosso governo estadual. E hoje a gente faz muita coisa aqui, tanto patologia, por exemplo, como outros equipamentos de mídia, de extração de mídia, como o Instituto de DNA Forense, que foi inaugurado. Nós avançamos muito em todos os aspectos de perícia, né, nesse período. Doutor Nunes, uma das dúvidas que se levantava lá no local, né, onde o cadáver estava, era a distância que ficou o corpo do ex-prefeito do prédio. Né? Muitas pessoas se perguntavam, né, como que o corpo poderia ter sido projetado a uma distância tão grande. Se chegou a uma explicação lógica acerca disso, o que se leva em consideração para se apontar precisamente que o corpo poderia ter alcançado aquela distância ali? Pronto. Dentre esses peritos que estavam na equipe, o Raulison é físico, o Alcino é engenheiro civil. São pessoas muito acostumadas com esse tipo de cálculos, ainda mais envolvendo edifício, em que um é engenheiro, conforme a gente disse, o outro físico. Tá? Por isso que a perícia tem essas diversas áreas, para essas situações. O que se faz normalmente? Não estou especificamente ao sigilo, como vocês sabem, mas nesse tipo de precipitação, queda que ninguém vai se ver o que foi, essas distâncias, né, horizontais, elas são muito importantes, junto com outras variáveis, como velocidade de vento, né, etc., né, altura, né, inclusive, onde tem fragmentos biológicos, a distância que fica de um corpo, por exemplo, e são muito importantes para que você calcule, né, digamos assim, a partir daí, as diversas probabilidades de tipo de queda. E normalmente são três, né? São as três. Homicídio, suicídio ou acidente. Né? Isso é muito importante para essa diferenciação. E no caso em tela, nossos laudos eles foram conclusivos para o inquérito. Eles conseguiram explicar tudo? Tudo que foi concluído está lá? É claro que se tem sempre uma margem de reserva em estatística. Mas a estatística ela tem aquela quantidade, aquele valor que você considera resolvido. DNA, por exemplo, quando você diz que sangue é de alguém, você não está afirmando que é daquela pessoa. Você está afirmando que a chance de não ser de 1, por exemplo, em 1 trilhão.
Ora, ultrapassa a população da Terra. Então, se considera que essa chance estatística de não ser, ela não é razoável. Então, é. Então, assim, tudo é estatístico, mas foi conclusivo, realmente. Foi conclusivo. Vocês estão convictos, né? A polícia está convicta de tudo que se passou. Nós fizemos um trabalho que teve um começo, um meio e um fim. Tá. Doutor Nunes, esse tipo de morte, ele geralmente não deixa testemunhas, né? Sim. Neste caso, também, ao que parece, não. A pergunta que eu faço, sem querer ser também estimular a violar esse sigilo estabelecido pela Justiça, foi possível comprovar se havia ou não havia uma outra pessoa nesse ambiente? Vocês conseguiram responder a isso? Na verdade... De onde ele cai? Isso. Essa é uma pergunta que ela envolve um pouco de miscigenação entre o trabalho pericial e o trabalho da Polícia Judiciária de investigação, certo, que compete ao DHPP. No que concerne à perícia, o que a gente pode dizer é que a gente fez um trabalho bem elucidativo. Para eu lhe responder exatamente essa pergunta, eu estaria quebrando o sigilo decretado pelo juiz. Muito bem. Outra pergunta que eu teria para o senhor há algum tipo de... vocês analisaram ou teriam analisado em função dessa perícia de mídia, celulares, eventualmente CDs, eventualmente pendrives. A polícia teria condições com o que foi reunido de dizer, por exemplo, se o ex-prefeito enviou ou não enviou mensagens de celulares para alguém? É uma pergunta que eu vou passar, né? Eu teria que adentrar no mérito. Não dá para responder sem adentrar no mérito. Ficou, doutor Nunes, alguma lacuna que necessitaria de resposta por parte do trabalho feito pela polícia técnico-científica, que se dissesse assim, se a gente tivesse mais tempo, nós conseguiríamos dizer isso aqui com melhor precisão? Não. Tudo que foi pedido pela autoridade policial foi entregue, então? Tudo que foi requisitado foi resolvido de forma elucidativa. O senhor acredita, então, na possibilidade de novas diligências, o pedido pelo Ministério Público? É aquela história. São fases e são, digamos assim, análises diferentes, não é? Então, assim, é claro que o Ministério Público vai se debruçar com a sua equipe sobre tudo isto, né? E é difícil prever se eles vão ter alguma dúvida ou não. Eu, inclusive, cheguei a conversar com integrantes do Ministério Público e até conversando em algumas situações, né? Eu acho, assim, o trabalho, ele me parece, juntando o nosso com o DDHPP, ele está bem completo. Mas isso é uma decisão do Ministério Público, realmente. Mas está bem feito o trabalho. O senhor participou, doutor Nunes, pessoalmente, inclusive o senhor foi visto lá, né, na cena da morte violenta, no dia em que aconteceu. E nós temos confirmação de que o senhor participou ativamente, não só o senhor, mas outros peritos experientes do corpo lá do Instituto de Medicina Legal. É verdade. Foi necessária a convocação ou o envio de algum material para fora ou a perícia aqui do Piauí resolveu este caso aqui mesmo? Tá, de fato eu participei, eu estive junto com os médicos legistas lá naquele momento e eu só saí de lá quando não foi mais necessário, eu participei realmente auxiliando o colega, né? E, como ele disse, a gente avançou muito no Piauí em perícia, né? E hoje a gente já faz muita coisa aqui, não precisamos mandar nada para fora. Não foi necessário. Por que foi preciso usar os 30 dias de prazo? Houve dúvidas, os exames são mesmo demorados, o problema foi pericial ou foi uma decisão do delegado Bareta? Nós tivemos muitos testes, né? Nós fizemos simulações, a gente faz simulações nessa situação, né? Você faz simulação, você monta estrutura, simula situações com bonecos, né? Então, assim, um laudo só, ele tem diversos desdobramentos de experiências, né? Mídias que também demoram um pouco, você tem que... muita coisa, você tem que se deter em partes específicas. Então, assim, realmente, o prazo foi bem razoável, se pensando na complexidade. Tá certo. Bom, eu quero agradecer ao senhor, doutor Antônio Nunes. Sei que o senhor gentilmente nos atendeu para explicar um pouco do trabalho pericial feito nas investigações da morte do ex-prefeito Firmino Filho, que chega ao seu final. Lembrando que o doutor Antônio Nunes tem limitações para fazer revelações, afinal de contas a justiça determinou o sigilo. Eu nem sei exatamente qual é o objeto que ele quis proteger, o juiz. Ele chegou a argumentar
doutor Nunes? Na verdade, eu não cheguei a ver exatamente a decisão, né? Nos foi comunicado pelo próprio Ministério Público, pelo próprio delegado, e eu não, uma vez que estava decretado, eu não me preocupei muito em ver o motivo. Motivo, apenas obedecer, né? Porque exatamente. É aquilo que nós conseguimos apurar, é que a Justiça teria tomado essa decisão para evitar especulações, né, em torno da morte e das questões pessoais que envolvem o ex-prefeito Firmino Filho. É aquela história, né? Quando você analisa uma mídia, e não só mídia, você analisa o laudo como um todo, você tem diversas situações dentro do laudo que não tem interesse para a própria investigação, né? Em todo laudo, às vezes você bota muita coisa lá que não... E que talvez não fosse interessante você preservar muita coisa, intimidade, outras coisas. Então é compreensível, a gente entende, né? O juiz deve ter seus motivos. Então existem muitas questões que envolvem, deve existir, né? A vida política e íntima. Não me refiro a isso, não. Eu me refiro a corpo mesmo. Entendi. É interessante, Welson, dizer, eu perguntei ao delegado Bareta, ele colocou na fala dele, inclusive, nós escutamos, ele dizendo que foram solicitadas algumas medidas cautelares pelo delegado Divanilson Sena, que foi o delegado do caso, e que diante da concessão dessas medidas cautelares, o juiz também decretou o sigilo. Eu perguntei que cautelares seriam essas, se a polícia teria encontrado dificuldade em obter algum tipo de informação que necessitasse da intervenção e de uma ordem judicial para tal. Ele disse que não necessariamente dificuldade, mas que algumas informações, de fato, necessitam de uma autorização da justiça, como, por exemplo, a perícia no material do celular. Né? É um objeto que não pode ser violado, assim, o teor que existe lá dentro. Então, até para isso, a polícia precisa acionar o Poder Judiciário para extrair o conteúdo daquilo ali e analisar. Para ter autorização para isso. Exatamente, Então, é necessário uma medida cautelar nesse sentido. E agora, sim, o que fica, né, nisso tudo, quer queira, quer não, fica uma interrogação, né, acerca de qual é a conclusão desse caso, né, uma vez que a polícia ela se propôs e investigou justamente para colocar um ponto final e não abrir brecha para especulação. Eu conversava aqui com o doutor Nunes antes nos bastidores e ele dizia que lá na frente o próprio juiz, depois que o Ministério Público se manifestar também, se quer nova diligência, se é pelo arquivamento, o próprio juiz ele pode se manifestar acerca do teor que pode ser divulgado, né, a respeito da conclusão do trabalho da polícia. Então, a gente deve aguardar essa decisão. Mesmo o juízo que estabeleceu o sigilo deve ser o juízo, ao final, que deve abrir para que possa se saber, a sociedade possa saber a conclusão dessa investigação. É importante que se diga, Joelson, que a gente já tem digamos assim, um freio natural na perícia quanto a sigilo de certas coisas. Aí eu não estou me referindo mais ao caso Firmino. Geral. Qualquer caso, tá? Então, por exemplo, nós, por exemplo, eu sou médico legista. Eu sou perito criminal, um perito oficial criminal, e sou um médico ao mesmo tempo, né? Eu tenho limitações como médico também, né? Existe um código de ética médica, tá? Que regulamenta uma lei federal e que a gente tem que cumprir. Então, por exemplo, e aí, como eu digo, repito que eu não estou falando desse caso. Eu posso fazer, por exemplo, uma perícia em alguém, em um corpo, né? E dali eu só tenho que retirar para o laudo e informar para a polícia aquilo que interesse ao caso. Se eu tiver informações colaterais que nada tem a ver, por exemplo, se eu tenho leucemia, dando um exemplo aqui, ou tem AIDS, sei lá, que nada tem a ver com o caso, essa informação eu não devo passar para o laudo. Só passa para o laudo aquilo que está restrito à investigação. Isso. Então, assim, esse sigilo a gente já tem, um freio natural. Entendi, compreendo. Delegado Nunes, obrigado pela participação aqui conosco. Uma boa tarde para o senhor. Eu gostaria de agradecer a presença aqui. Tiago Melo continua conosco. Nós vamos ver aí a imagem do Instagram do ex-prefeito Firmino Filho, convocando para a missa de um mês, que acontece hoje. Hoje, dia 6 de maio, acontece a missa de um mês do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho.